estamos aqui para mais um episódio do podcast da Sala 5. Eu sou a Lu e hoje nós viemos conversar sobre aquela coisa que tá aparecendo muito por aí, que tá todo mundo morrendo de medo, que são as mutações virais. Eles mesmos, as novas cepas do coronavírus. E a gente veio aqui para descobrir de onde elas vêm, para onde elas vão, do que se alimentam, onde vivem e como a gente vai lidar com isso. E também, né, já que a gente tá aqui falando de coronavírus, se existe uma possibilidade, considerando todas essas variantes, se existe, não sei como funcionaria, uma possibilidade de tratamento e com as vacinas aí, enfim, ver todo esse cenário. Nós estamos aqui com a Pierina Lorenzini Parisi, formada em Ciências Biológicas pela Unicamp e doutoranda na área de microbiologia, com ênfase em virologia, e a Mariene Ribeiro Amorim, bacharela é uma palavra tão feia, né? Mas tá bom. Desculpa. Bacharela em Biomedicina pela Universidade de Tiradentes, a UNIT, em Aracaju, Sergipe. Mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas. E doutorando em Genética e Biologia Molecular. As duas maravilhosas que trabalham no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, o LEV, aqui da Unicamp. Então, primeira coisa, queria que vocês se apresentassem pra gente. Então, falar um pouquinho de vocês. Quem são vocês, além do currículo que eu colei aqui, entendeu? Quem são vocês, de onde vêm, por que vocês decidiram estudar vírus emergentes? Contem mais aí sobre vocês, quem quiser começar. Pra gravar, então. Bom, eu me formei em biomedicina e aí lá em Aracaju, e no meio do meu graduação eu consegui fazer intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E aí lá na universidade onde eu pude, né, onde eu tive a oportunidade de ir, tinha um laboratório onde eles estudavam dengue, chikungunya. Na época eu fazia IC com bacteriologia e aí eu não sabia nada sobre vírus. Quer dizer, eu sabia pouco sobre vírus. E eu achei muito legal aquele laboratório naquela universidade falando sobre doenças que não eram dali. Pouquíssimas pessoas naquele lugar sabiam que era o vírus chikungunya. E eram doenças que estavam muito mais associadas com os países da América do Sul, outros países. Então eu escrevi pra eles, eu consegui fazer um estágio com eles. Gostei muito. E aí não voltei mais pra bactéria. E aí quando eu voltei pro Brasil, que eu formei, eu conheci o Zé através de um outro amigo meu estudando, o professor José Luiz, né? Ele tava começando lá na Unicamp, ele já tinha a Pierina era a aluna dele. E aí eu fui pra Unicamp pra trabalhar com vírus emergentes, que já era uma linha, né, que eu tava seguindo e era a paixão dele também. E só que com outros vírus que estavam com potencial de emergir no Brasil. No caso foi o vírus Oropox. E quando começou eu me formei, eu fiz meu mestrado com esse vírus Oropox. E no comecinho do meu doutorado eu tava trabalhando com chikungunya e aí começou a pandemia, né? O meu projeto com chikungunya não tava andando pra frente e a demanda com o novo coronavírus foi gigantesca em cima da gente. A gente tem o laboratório de nível 3, de biossegurança nível 3. E começou a chegar muita coisa pra gente fazer. E uma das coisas que chegou foi o sequenciamento pela plataforma Minar. Então, meu orientador trouxe. Daí ele trouxe pessoas ótimas pra treinar a gente. Então, a gente recebeu o treino da doutora Jaqueline Góes. Depois eu também passei por um treinamento com a Ingra, claro, lá da USP. E a gente acabou incorporando isso no lab. E hoje o meu projeto de doutorado é sequenciar coronavírus e estudar as novas variantes. Acho que eu falei. Incrível. Bom, primeiro eu queria agradecer a Lu por ter convidado a gente pra falar desse assunto. Acho que nós duas somos apaixonadas por vírus, então a gente se empolga quando começa a falar. Bom, então eu sou de Jarinu, né, uma cidade perto aqui de Campinas, muita gente não conhece, mas é vizinho de Jundiaí, e eu fui incentivada, né, a entrar na biologia, nessa área, por um primo muito querido, e infelizmente eu perdi nessa pandemia, fizeram 3 meses essa semana, e... Obrigada. E aí eu entrei aqui na Unicamp, né, meu primo também fez biologia aqui, fez mestrado, doutorado, no mesmo programa que eu e a Mari fazemos, e eu era apaixonada por genética no começo da faculdade, e aí quando eu comecei a ter
aula com o professor Zé. Ele falou que estava procurando por alunos, ele tinha acabado de ser contratado aqui no Unicamp. Ele ainda tinha que voltar para os Estados Unidos terminar o pós-doc dele. E aí eu fui e procurei ele no final da aula. e já pedi, eu fui a primeira aluna do laboratório. Antes do Zé se estabelecer, eu já estava lá. Não tinha nem laboratório, mas já tinha Pierina. A Pierina já estava lá lavando vidraria. Sim. Sim. E aí, quando o Zé voltou, eu comecei o meu projeto, né? Eu trabalho com as formas como o vírus Oropost, que é um vírus amazônico. A gente não ouve falar muito dele aqui, mas até uns anos atrás ele era a segunda maior causa de arbovirose no Brasil, com mais de 500 mil casos. Mas ele afeta, né, principalmente a região norte do país, a região amazônica do Brasil e de países vizinhos, e por isso a gente não ouve falar muito dele, né? Porque sabe como é. É um vírus que afeta a população ribeirinha, a população mais pobre, e é um vírus subnotificado. Então, como ele é muito parecido com a dengue, com outros arbovírus que circulam na região, então acaba passando como um dengue por falta de diagnóstico apropriado para esse vírus. E aí esse vírus ele também pode causar sintomas neurológicos em algumas pessoas, né, meningoencefalite. E então eu comecei a estudar isso. Aí em 2015 eu tive que dar uma parada, quando começou a epidemia do Zika. E daí a gente foi solicitado pela primeira vez como laboratório, né, para ajudar no diagnóstico tanto dos pacientes da HC, das grávidas, do CAISM, que tá dando frutos, né, de trabalhos até hoje, essa semana. No último artigo nosso daquela época tá encaminhando para ser publicado. A Mari também chegou a pegar essa parte. E aí depois eu fui direto pro doutorado. E aí agora, de novo, a gente teve que dar mais uma pausa aí pra, de novo, ajudar, né, no corona, né? Dá pra ver que sempre que precisa, aí os cientistas servem, né? E eles correm atrás da gente. Quando a água bate na bunda. Exatamente. Não, muito legal, gente. Tá, vamos lá então. A gente tá falando sobre vírus emergentes. Então, o que vem na minha cabeça são vírus que vão surgindo. É isso mesmo que acontece? Vocês saem por aí procurando esses vírus? Como que é isso? Tem muitos vírus? Tipo, eu deveria me preocupar com isso? Como funciona? É basicamente isso. Os vírus que procuram a gente, às vezes. Mas os vírus emergentes são esses vírus que às vezes eles até já existem, eles podem estar circulando na natureza, mas eles acabam infectando pessoas no ambiente urbano, né? Quando as pessoas chegam muito perto da natureza, muito perto do ambiente, a parte de devastação do meio ambiente, ecoturismo, ou morar, né, em lugares que são dos animais. Quando a gente invade o espaço deles, Quando a gente invade né? o espaço deles, exatamente. A gente pode acabar entrando em contato com esses vírus que nos animais às vezes não causam doença, e a gente pode acabar levando para o ambiente urbano e dar um início ao ciclo urbano, né, dar um início a surtos e a emergência desses vírus que é como a gente acha, né, é uma das hipóteses de como teve a emergência do corona, né, que a gente tá vendo agora, né, contato muito próximo com animais selvagens que tinham aquele vírus. Em relação a se existem muitos vírus por aí, sim. Existem muitos vírus. Existem mais vírus do que pessoas, animais, plantas, etc. Existem muitos. Existem muitos que a gente ainda não conhece, mas a gente supõe que existe. Existem vírus para todo tipo de ser vivo, você imaginar. É pra ameba. Meu Deus! Gente, eu sou da química, então assim, eu estou realmente aprendendo, tá bom? Tem vírus de ameba, tem vírus de bactéria, tem vírus de planta. E os vírus, eles estão não só associados com doença, mas também com coisas boas, né? Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir contar a história exatamente perfeita, mas o nosso professor Zé, ele sempre fala que no nosso próprio genoma tem alguns vestígios de vírus que provavelmente nos infectaram em algum momento no passado, e que isso acabou evoluindo junto com a gente. Então, por exemplo, o processo de formação da placenta. Foi descoberto recentemente que tem um
pedacinho de genoma de um retrovírus envolvido com esse processo, pra você ter ideia. Meu Deus! Então, e em relação aos vírus emergentes, como a Pi falou, eles estão na natureza, a gente acaba entrando em contato, seja por desmatamento, algum fator. Mas também existe vigilância. Então, tem muitos projetos que fazem vigilância de vírus em morcego, faz vigilância de vírus em animais selvagens, capturam eles, coletam amostras, pra gente ficar de olho, né? De olho no que é que tá ali circulando. Tá, ok. Falamos de vírus, já sabemos que temos muitos vírus, que existem vírus de amebas. E agora pensando nas mutações virais. Então, o que eu tô falando é certo? É correto falar em mutação viral? E isso significa que os vírus estão de fato então evoluindo assim, tipo, em frente aos nossos olhos tá acontecendo a evolução. É isso? O que exatamente quer dizer mutação do vírus? Então, sim, é certo falar mutação. Os vírus, eles também sofrem, também passam por modificações no seu material genético. Então, para começar, né, eu acho que a gente tem que falar que os vírus, eles podem ter o genoma deles de DNA ou de RNA, né? E dentro desses dois grupos ainda varia bastante. Tem um DNA de uma fita só. A gente sabe que DNA é dupla fita, né? Então tem vírus de DNA de uma fita só. Enfim, RNA de duas fitas. Na verdade, RNA no nosso corpo só existe. Um RNA é uma molécula de uma fita só. Olha toda a biologia que eu aprendi no buraco. Então, é muito diverso, né? A virologia. E as nossas células, as células eucariontes, até as bactérias, a gente, né? Nossas células, quando tá se dividindo seu material genético, a gente também passa por processos de mutações. Só que a gente consegue corrigir. É o que a gente chama de proofreading. Nós temos proteínas que estão lá de olho se tá acontecendo mutação, quando acontece, corrige. Já os vírus, a maioria deles, principalmente os vírus de RNA, não tem esse mecanismo de correção. Além disso, os vírus de RNA, a enzima deles que replica o material genético deles dentro da célula hospedeira, ela é muito trapalhona. Ela faz um monte de cagada. Ela coloca coisa onde não tem. E aí, principalmente nos vírus de RNA, a gente observa muito mutações. Então, tem alguns vírus que a gente conhece, como o vírus influenza, por exemplo, que sofre muitas mutações. O vírus HIV, muitas, sabe? É uma variedade genética gigante. Às vezes, dentro da própria pessoa, ele já tá sofrendo... Você encontra uma diversidade de vírus dentro de um... Eu acho que é importante falar também que quanto mais a gente deixa esses vírus replicarem, né, em mais pessoas, mais células diferentes, maior a chance da gente ter novas mutações, e é isso mesmo, é a evolução em tempo real que a gente consegue ver na nossa frente, assim. Nossa. Então quer dizer que, por exemplo... eu tô tipo... Eu não queria estar vendo a mutação, a evolução em tempo real, eu acho, talvez. Então, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, quer dizer que nem você falou, as proteínas, elas são meio trapalhonas, assim. Então, pode acontecer dela fazer umas mutações que não dão muito certo também, assim. Ela atira pra todos os lados, o que der vai. Exato. É random, né? Vai acontecendo aleatoriamente. Tem muita mutação que não vinga. Você tem um vírus ali, uma mutação que é ruim pra ele acaba sumindo na sociedade, não vai pra frente. Já tem algumas outras, principalmente se é uma mutação, uma proteína que é importante pro vírus entrar na célula, uma proteína que é importante pro vírus fugir da resposta imune. Quando acontece e aí é bom pra ele consegue se espalhar mais, consegue atingir um número maior de pessoas. Essa mutação a gente fala assim, que a mutação ela se fixa no genoma dos vírus, né? A partir desse vírus que teve ação, os próximos que, né, esse vírus vai se replicar e as próximas partículas mantêm essa mutação que é boa pra eles. Entendi. Uma coisa que a Brina falou também, que eu acho que é importante, é, tipo, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quanto mais gente infectada, mais chance do tiro acertar em algum lugar. Exatamente. Beleza. Próxima pergunta. Pensando no SARS-CoV-2, nosso querido. E as novas variantes. O que exatamente aconteceu que começou a surgir esse monte de variante e que elas... O que mudou nele exatamente? Mutação, né?
Assim, eu conheço um pouquinho, né, da história desse vírus, por conta enfim, de tudo que tá acontecendo, a pandemia, etc. E uma das primeiras aconteceu uma mutação entre janeiro e fevereiro de 2020. Deve ter acontecido várias, mas essa mutação em especial começou a chamar a atenção de alguns pesquisadores. É uma mutação que chama D614G. Então, lá no material genético do vírus, na sequência de aminoácidos, um aspartato é substituído por uma glicina. Geralmente, essas mutações que a gente chama de pontuais, faz nada, né? Só que essa, em específico, é na proteína spike do vírus. E aí, enfim, o vírus foi se espalhando, os pesquisadores foram sequenciando e foi observando que estava sempre presente. Não existia isso e agora tem. E isso foi ficando muito mais frequente. Então, tinha mais sequência com essa mutação do que as outras. Até que, enfim, se espalhou mais e é do predominante. A mutação tem todas as sequências, por exemplo, que a gente gera aqui no LED. Acredita-se que essa mutação tornou o vírus, mais transmissível, né? E foram feitos alguns ensaios no laboratório e mostrou que ela permite que a spike se ligue melhor com a nossa proteína receptora na célula. Essa foi só a primeira, né? Depois isso daí, isso foi observado lá na Europa, quando a gente teve aqueles surtos lá. E aí depois o coronavírus, o SARS-CoV-2 se espalhou pelo mundo inteiro, e aí a gente foi observando surgir outras mutações. E principalmente quando é mutação na proteína spike, chama muito mais atenção, deixa as pessoas mais preocupadas. As novas variantes que a gente tem hoje, né, alfa, beta, gama, delta, as mutações que mais preocupam estão justamente na proteína spike. Não sei se deu pra responder. Sim, não, foi sim. Acho que essas mutações, elas fazem com que o vírus, ele se ligue como se fosse mais forte àquela spike. Então, ele consegue infectar mais células e também isso pode ter uma liberação maior de vírus depois, de partículas virais. Uma coisa que é interessante é que, como essas mutações facilitam a transmissão, torna mais perigoso, por exemplo, a gente usar uma máscara de tecido que não é tão segura, porque se você se expõe a uma pequena quantidade de partículas, a chance de você se infectar é maior, elas são mais infectivas, mais transmissíveis. E eu acho que por isso que recentemente tanto a OMS, várias outras instituições de saúde passaram a recomendar a PFF2 pra gente se proteger melhor. E eu acho que é isso que chama a atenção nas novas variantes, né? Essas ações que facilitam a transmissão e a infecção. Entendi. Tá. Eu vou sair com um pequeno ataque de ansiedade nessa gravação. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu queria perguntar lá no começo. Vocês disseram, né, que vocês são chamados para tudo que tem um vírus novo na área. O que exatamente vocês têm feito? Vocês, inclusive, estão num laboratório lá em cima, lá perto da FEAGRE e tudo mais, que é onde ficava a bioinformática e tal. E, enfim, eu queria saber o que vocês têm feito em relação a isso, sabe? Tipo, em relação pra fora, que vocês disseram que vocês estão meio que prestando serviço e tal. A gente começou em foram 3 frentes, mais ou menos, né, Mari? No começo mesmo, quando chegou aqui no Brasil, que a gente recebeu a cepa, a nossa prioridade era dar suporte pro diagnóstico e distribuir, né? Replicar esse vírus e distribuir ele para que outros laboratórios também conseguissem fazer o diagnóstico. Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez, né? Parou tudo. O nosso orientador falou, né, a gente precisa fazer isso agora. E aí, junto, né, com o professor Alessandro, o professor André também, que surgiu, né, o Lactade. Então, eles conseguiram verba pra fazer, foram voluntários de vários cursos, né, várias pós-graduações aqui da Unicamp que foram lá ajudar como voluntários. A gente também ajudou uma época pra fazer a padronização dos ensaios de diagnóstico e tal. Mas a gente tem o NB3, que é o laboratório que é necessário pra trabalhar com o corona, né, que é o nível de biossegurança 3. Os níveis de biossegurança vão até 4, e lá a gente, né, tem esse 3 que a gente pode trabalhar com, né, o vírus viável para fazer ensaios para entender como que ele funciona, né, a patogênese dele. Então nós publicamos vários artigos já com adipócitos, também infecção em neurônios, astrócitos, que também tá no caminho de ser publicado.
E, então, né, pra entender como que o corona, ele deixa algumas pessoas mais graves do que outras. Basicamente isso, que é o que a gente faz lá dentro do NB3. E tem a parte da Mari, que é ela que comanda lá, que é o sequenciamento. A parte de sequenciamento é importante para vigilância epidemiológica. Então, quando começou a aparecer aqui, a gente conseguiu... a gente caçava a amostra para sequenciar, né? Caçava. O meu orientador queria que eu fosse lá buscar sempre que aparecesse um caso positivo para sequenciar. E aí chegou uma época, em junho, que não dava mais. Eu tinha que levar caixas de isopor enormes e carregar nas costas pra levar. A ciência, né? A gente tá agora com os biofreezers lotados, porque não cabe mais. A Marília ocupou todos os espaços em biofreezer do laboratório. E aí a gente faz essa parte de vigilância. Quando começou a aparecer P1 nas nossas sequências, a gente reportou pra Vigilância Epidemiológica de Campinas. E hoje a gente trabalha junto com eles. Então sempre que tem um surto, sempre que tem um caso que eles querem investigar, eles mandam pra gente. Então, por exemplo, semana passada e semana retrasada eu recebi a amostra de suspeito da variante Delta, né, pra ver se chegou aqui em Minas. Infelizmente, existe uma série de critérios de qualidade da amostra, de poder sequenciar. E às vezes a amostra chega um pouco degradada. Às vezes, se a carga viral sua tá baixa, a gente não consegue sequenciar. Então, é uma coisa importante também que o laboratório tem feito, que é acompanhar a evolução desse vírus aqui em Campinas. Inclusive, teve um artigo do começo da pandemia que é muito importante, que é um artigo que foi feito, é um artigo multicêntrico que foi publicado na Science, com várias instituições aqui do Brasil. Foi muito legal. Todo mundo trabalhou junto para gerar sequências para sequenciar. E a gente teve a primeira visão de como que isso aconteceu aqui no Brasil, como o vírus entrou, por onde entrou. E é uma sugestão de leitura, eu posso até passar depois o nome. Isso foi só no começo. E depois, a gente ainda vai ter mais notícias, mais publicações, eu acho, em relação a essa evolução aqui em Campinas. E no Brasil também. A gente tem visto muito pesquisador correndo atrás de explicar, né? Quantas variantes que tem, onde elas estão, se tá se espalhando muito, se não tá. Não, incrível, gente. Vocês são incríveis. A Mariane tem uma meta, que é o projeto de 1K dela. Nossa. Que é fazer mil genomas, né, Mari? Vou sair com dor vou sair com tendinite, tanto que pecar. O Ler na pessoa eu tô jovem. aqui com toxicolo no meu pescoço. Não, gente, mas vai dar certo, vai dar certo. Sobre vacinas, a variante que... Aliás, as vacinas protegem de algumas variantes, mas não de outras, ou menos, mais, enfim. Notícias que variam e estudos que estão saindo. É possível pensar num futuro das vacinas, né? Contra o vírus da Covid, ou muito cedo? Existe alguma previsão, talvez, pra isso? Vamos por partes, né? Então, a gente tem uma variedade muito boa de vacinas, né? A gente sabe que já foram feitos vários estudos para essas vacinas em relação à eficácia. Só que essas vacinas, elas foram pensadas quando a gente ainda não tinha as novas variantes. Então a gente tem visto que, principalmente em relação a anticorpos neutralizantes, quando é uma variante, principalmente essas variantes que tem muitas ações já anuladas, pode ter uma baixa na eficácia. Não é que ela deixa de funcionar, não. Todas elas continuam funcionando, mas a gente diminui um pouco a eficácia. Isso significa o quê, né? Significa que a pessoa pode pegar o vírus, a variante, e pode ter um pouco de sintoma. E principalmente pode transmitir para outras pessoas, né? Então vamos pensar aí na população que não tá vacinada ainda. Então, eu tô vacinada, eu vou no bar, eu vou me aglomerar ali um pouquinho, eu vou pegar, mas eu não vou ficar grave, então tá tudo bem. Mas daí eu tenho contato com outras pessoas que não estão vacinadas, e aí essas pessoas correm um risco. Sem contar que, fazendo isso, a gente ajuda a espalhar essas variantes. Hoje no Brasil tem uma predominância da P1, que é a variante Gama, que foi descoberta lá em Manaus, em dezembro. E
E mesmo com as vacinas, a gente ainda pode continuar propagando, né? Então, em relação às vacinas, é muito importante que seja vacinado o maior número de pessoas o mais rápido possível, né? E pra meio que barrar essa transmissão das variantes, surgimento de novas variantes. Mas o mais importante ainda é que a gente faça a vacinação e os métodos de prevenção junto, usar máscara, não aglomerar, enfim, lavar as mãos. Porque as vacinas, elas não vêm como a salvação total. É um artifício que a gente tem, muito bom. Né? E que a gente precisa associar isso com outras medidas para poder, de fato, barrar as transmissões e a gente vencer essa pandemia. Já chega, né? Já deu. Ai, pelo amor de Deus. Já deu. Isso fica muito claro agora nos Estados Unidos também, né? Que a gente vê que estados que tiveram uma menor adesão à vacina, por causa do movimento anti-vacina muito forte que eles têm lá. E tá voltando, né? Tem que voltar a usar máscara. A variante Delta tá se espalhando por lá. Então, acho que isso fica muito claro. Nossa. Ai, gente, eu cansei dessa pandemia. Cansei. Não quero mais brincar. Não quero mais brincar de momento histórico. Histórias para contar para as gerações futuras. Nossa, sim. E tá, pensando em remédio, vocês acham que, sei lá, é possível? Vai acontecer um remédio que de fato funcione, que não seja a cloroquina contra o SARS-CoV, contra a Covid? Essa foi uma das coisas que a gente também começou a fazer no laboratório, né? Lá no comecinho. O nosso segundo foco ali foi fazer isso, né? De reposicionamento de fármacos junto com o pessoal do CNPEM, conhecido como o pessoal do Sirius ali. Maravilhosos. E, né, também vários screenings. Tentam vários tipos de fármacos e alguns mais promissores. Mas é complicado. Alguns foram pra frente, né? Mas aí, quando chega na fase dos testes clínicos, não tem resultados tão bons. Mas vírus é vacina, né? Todo mundo sabe disso, a história já falou isso pra gente muitas vezes. Então, tem que cuidar dos sintomas e ir atrás das vacinas. E se cuidar pra não pegar. Exato. A Mari tava falando, né? Máscara, distanciamento. Ainda não tá na hora de voltar. Né, mas... Alguém tem que falar isso pro Dorinha, gente. Tá complicado. E assim, eu não sei qual a definição exata para remédio, mas existem alguns tratamentos, digamos assim. Então, por exemplo, tem tratamento com anticorpo monoclonal. É caríssimo. Caríssimo. São anticorpos que são feitos em laboratório, anticorpos contra o vírus, né? É administrado nas pessoas que estão em estado grave. E dá certo, a gente já viu. Eu acompanhei uma vez um caso de um paciente no HC, que ficou bom. Aliás, não no HC, perdão, em um outro hospital de Campinas. Mas isso estava sendo muito feito nos Estados Unidos, principalmente pessoas que têm dinheiro, né, pra pagar. Remédio também, como a Pi falou, né, cada caso é um caso. Então, por exemplo, pessoas que estão internadas, que têm uma inflamação muito forte, sei lá, essas pessoas vão ser tratadas de modo que diminua essa inflamação. Enfim, vai variando. Corticoide, né? A administração de corticoide. Tem gente que tem problema formação de trombos, trombose. Então, você vai combater a formação dos trombos. Agora, um remédio, um fármaco que mate o vírus, se é que a gente pode considerar vivo, deixa para outro podcast essa parte. É uma outra polêmica essa. Infelizmente, a gente não tem uma coisa certa, sabe? Quando a gente testa isso in vitro, é um mundo completamente diferente do que o corpo humano, né? O animal. Então a gente ainda não chegou. Eu não sei se vai chegar, talvez sim. Os avanços em relação ao estudo desse vírus estão sendo gigantescos, né? Todo dia tem um artigo novo. Mas é muito mais rápido a gente apostar nas vacinas e na proteção, na nossa própria proteção dos outros. E também tem o tratamento, né? Esse é um tratamento mais de transfusão de plasma, que a gente também faz em parceria com o pessoal do Hemocentro, que eles usam lá o nosso NB3 pra testar plasma de pessoas que já tiveram o corona, e aí eles doam pra passar pra essas pessoas que estão graves, né? E funciona em algumas pessoas. Sim. Funciona. Ajuda. Que legal. Quando a gente fala em plasma, a gente tá falando em sangue, né? Isso, é a parte líquida do sangue. Não, porque eu fiquei... Plasma, eu sei que é sangue, mas eu não sei dizer exatamente. Se você o sangue tem vários componentes.
Então, se você pega, por exemplo, centrifuga, né, expõe uma força, vai descer tudo que é pesado. Então, todas as células brancas, as células vão descer, e aí fica vermelhinho, e a parte de cima é amarelinho, meio transparente, que é onde tem todo o resto. Glicose, água, anticorpos. Entendi. Não, faz sentido. Parece bom, gente. Parece bom. Você tá me chamando agora. Eu ia perguntar uma coisa que eu fiquei curioso do que vocês estavam falando. É que uma das coisas que vocês conseguem estudar, acho que com sequenciamentos que vocês disseram, é, por exemplo, como o vírus afeta mais essas, sei lá, pessoas desse jeito do que pessoas de outro jeito. E como funciona isso? Tipo, não sei, talvez seja muito complexo. Mas sei lá, simplificadamente, assim, como funciona, tipo, que nem acho que a Delta que tá atingindo mais jovens, sabe? Essas coisas assim. É uma pergunta complexa, mas... é o que o mundo quer responder. Entendi. Não é com o sequenciamento do genoma do vírus. Com o sequenciamento do genoma do vírus, a gente consegue ver, estudar as proteínas que ele tá expressando, o que é que tá mudando, o que tá... Agora, isso se tá afetando mais um tipo, um grupo específico na população, aí envolve mais um estudo epidemiológico também, né? E também genético de cada pessoa, né? Então, eu acredito, baseado no que a gente já viu e já leu, que tem muito a ver também com a genética de cada um. Então, acho que no futuro a gente vai acabar tendo as respostas mais corretas. Só que a gente, com o que a gente tem no laboratório, a gente ainda não consegue direcionar. Tipo, essa variante afeta mais esse grupo de pessoas. Eu tenho uma última pergunta, que na verdade meio que são duas. Que é, como é fazer pesquisa no Brasil? E a segunda, meio que junto com a primeira, é como é fazer pesquisa com uma coisa que tá acontecendo no momento, assim, né? Não é uma coisa... Tá acontecendo no momento e tá acontecendo muito rápido, né? Tá mudando muito rápido. Então, como é pesquisar nessas condições? Eita... fazer pesquisa no Brasil é muito desafiador. Para algumas pessoas, frustrante. Aqui em São Paulo, a gente até tem um pouco mais de verba, mais, né, de possibilidades, mais de bolsas de estudo para nós da pós-graduação, que na verdade é a gente, aluno, que tá ali, né, dando nosso suor. Mas é muito difícil, sabe? Faz quanto tempo faz? Nem sei quanto tempo faz que ninguém aumenta o valor das bolsas. Não tem reajuste. E em comparação, o preço de aluguel é caro, o preço do supermercado é caro. Então, o fato do valor, né, que é atribuído pra gente, essa bolsa, é desestimulador pra muitas pessoas. Eu acho, assim, eu conheço pessoas do Brasil inteiro, pessoas muito boas, que são, enfim, muito persistentes, porque precisa ter persistência quando você vai ser pesquisador, mas que desistem no meio do caminho, vão fazer outra coisa, trabalhar coisa, enfim. Eu acho que é um desestímulo, né? Tem universidades que não tem bolsa, e aí os alunos estão lá porque eles querem ajudar de alguma maneira, porque e é muito fácil, né, a gente perder essas pessoas para outros países, que é a fuga de cérebros. Tem muita gente aqui da Unicamp que a gente já viu vazando, né, sendo convidado por outros lugares, outras universidades. Então essa parte é muito desafiadora, né, frustrante. Mas a parte boa é que nós, brasileiros, a gente é muito, sabe, persistente, assim, muito na raça. A gente vai na raça, a gente vai com o que tem. E a gente é muito amigo, a gente faz muito amigo. Então a gente faz colaboração com um monte de gente, no mundo inteiro. Os artigos, né, que a gente publica, sempre tem gente de fora que a gente pede colaboração, né? Então isso é uma coisa muito legal, ter esse contato com várias pessoas do mundo inteiro. E agora com as coisas tudo online, a gente consegue né, se desdobrar e fazer isso. É uma parte legal, nossa. E em relação a fazer isso em tempo real, não é nada
coisa fácil, né? Porque como é que a gente é visto? Visto não. Visto, eu acho que seria a palavra. É através das publicações, né? Então, como é que o nosso trabalho é visto? Como é que chega em outras pessoas? Através de publicação. E aqui no Brasil as coisas demoram muito pra chegar, os reagentes demoram pra chegar, o dinheiro demora pra entrar, então a gente demora pra gerar um resultado. Mais uma vez, aqui em São Paulo a gente ainda consegue fazer isso, né? Melhor por conta das várias possibilidades que a gente tem. E aí entra uma corrida gigantesca de você publicar rápido, né? Porque é uma coisa que tá acontecendo pra ontem, as pessoas querem a resposta pra ontem, e dentro do laboratório a gente sabe que não é fácil, né? O experimento nem sempre dá certo de primeira, eu sofri muito tentando sequenciar e enfim. Então isso é sufocante, eu acho que a palavra é essa, pra mim, não sei pra Pierina. Então é meio sufocante, a gente fica sem dormir, sabe? Pensando no experimento, pensando em dar a resposta, pensando em responder a questão lá do médico que tá preocupado com o paciente, tá? Pensando se a vacina vai funcionar, se não vai funcionar, e meu Deus, vacinei, tô com Covid e agora? Então a gente tem tido, assim, poucas horas de sono, sabe? Muita preocupação, né? A gente tá lá vivenciando isso e a gente fica preocupado com a nossa família. A gente que trabalhou no Leve, no NB3, a gente ficou por muito tempo sem ver os nossos pais. A gente tinha medo de ir pra casa e levar alguma coisa pra eles. Então a gente começou a criar o hábito de estar sempre testando, fazendo o nosso próprio PCR. Eu acho que no começo o medo era maior, agora que a gente sabe que as máscaras funcionam, que a gente tem as vacinas, a gente tá um pouco mais tranquilo. Mas em relação a essa pandemia da Covid, é sufocante. Foi e ainda mas eu acho que a gente é muito guerreiro, nós brasileiros como um todo. A gente tá de parabéns, né? E... acho que é isso, gente. Eu acho que além de sufocante, é revoltante também. Porque é o que eu falei, né? Quando precisa, eles correm atrás da gente e aí a gente consegue verba na hora, é rápido, tem dinheiro. E por que só tem dinheiro agora, né? Porque não tinha dinheiro antes. A gente tá trabalhando com vírus há mais de 6 anos aqui, então tem essa questão também, né? E sim, eu concordo com tudo que a Mari falou. Não, gente, o Brasil tá difícil. Sim, e também fica tudo mais caro pra gente, né? Porque como não tem incentivo aqui, tudo que a gente precisa é tudo importado, né? Os nossos reagentes acaba ficando muito caro. É uma coisa que em outros países a gente faria, né? De uma forma muito mais fácil, mais rápida, mais barato. Aqui acaba tudo sendo mais difícil pra gente. E aí por isso que muitos cientistas acabam saindo daqui mesmo, né? Muitos colegas, acho que de todas as áreas, saindo. Não tem muita perspectiva também pra ficar aqui, né? O que fazer depois. Mas é o que a Mari falou, né? Nós somos guerreiros, não desistimos nunca. Sim. E é isso. Várias vezes o laboratório ficou a ponto de falar, não, se não tiver mais, a gente vai ter que parar o NB3. Mas aí a gente continuou e conseguiu mais verba, né? Os professores se juntaram. Então até agora a gente conseguiu manter ele sem precisar parar. Porque não é barato. É muito caro manter esse tipo de coisa. Né? Tem toda a manutenção que é muito cara. Exato. A gente se veste pra entrar no NB3. Eu olho assim pra pessoa e vejo um símbolo de $1 assim, sabe? Toda vez que eu tiro uma enzima do freezer, ai meu Deus, eu tô segurando um carro popular aqui na minha mão. Então é muito caro, né? Tudo. E se a gente não tem esse incentivo, acaba ficando impossível. E as 2 vezes que a gente parou lá no lab, assim, que o Leve parou um pouquinho, foi pra descansar. Porque a gente tava exausto, né? Todo mundo estressado, todo mundo, enfim, triste, às vezes até depressivo. Mas aí a gente descansa e volta. Ai, gente, mesmo assim estão sendo incríveis, de verdade, assim. Eu apenas eu consigo só começar a imaginar o que tá sendo trabalhar com coronavírus no meio disso. E vocês estão sendo incríveis, de verdade. Obrigada. E agora,
encerrando, a gente sempre pede para as nossas convidados fazerem uma indicação. Então pode ser real, qualquer coisa, assim. Pode ser um seriado que você viu e gostou, entendeu? Você quer indicar Glee, tá tudo bem. Ou um perfil, uma site, uma página, qualquer coisa. Fiquem à vontade. Bom, eu tenho umas indicações. Primeiro, né, pedir pro pessoal seguir o Instagram do nosso laboratório, que é leve_bunicamp. A gente tá sempre postando os trabalhos que a gente tá fazendo, como é a nossa rotina no laboratório, curiosidades. E também o Instagram da Sociedade Brasileira de Virologia, que é o SB Virologia, que também tá sempre postando coisas atuais, palestras, esse tipo de coisa pra quem se interessar, é bem legal. E pra quem quiser descontrair mais, assim, é um filme que eu assisti com a Mariane, inclusive, que chama Epidemia, que é de 1995, mas ele é muito legal. Foi muito bom. Pra quem quiser descontrair, é um filme que chama Epidemia. Não, a gente adorou. A gente passou metade do filme tentando descobrir qual era a família do vírus que eles estavam descobrindo lá. Foi maravilhoso. E dando pitaco na produção, né? Tipo, isso aqui não é assim. Sim. Mas assim, é bem mais pra parte mais exagerada, mais emocionante, assim, mas dá pra gente refletir que no final tem muito a ver, muito em comum com o que a gente tá vivendo agora. A gente fala, nossa, é exatamente a mesma coisa, como assim? E faz muito tempo, então. Eu achei muito legal. Mas... Incrível. Eu tenho uma indicação também. Tem um outro filme também que chama Contágio. É um filme que eu não sei se tá na Netflix, mas deve ser bem fácil de achar, que mostra essa parte do contato do ser humano com os animais, né, de onde vem o vírus emergente, né. Ele já é um filme que passa um pouco assim a realidade, porque as pessoas morrem parecendo zumbi, né, sem querer dar spoiler dando já, mas é um filme legal também, relacionado à área da virologia. E tem também um site, que é um blog, né, chama Blogs Unicamp, deixa eu ver aqui, tem uma sigla, EMRC, que é Experimental Medicine Research Cluster. E lá tem vários textos não só sobre corona, mas sobre outros tópicos legais. Eu sou colaboradora desse blog, tô fazendo um biscoitando aqui. Claro. Junto com a professora Ana, que é Ana Arte. Inclusive o Instagram dela é muito legal. Ela tá sempre postando coisas sobre a pandemia, sobre as vacinas, né? E a gente sempre tenta escrever esses textos do blog de uma maneira que todo mundo consiga ler. Então, toda vez que alguém me pergunta, Mari, eu ouvi falar que tem um exame que eu faço pra medir o nível de anticorpo e aí eu sei se eu vou estar protegido ou não sei o que. Aí, ao invés de eu ficar falando e passando os artigos, eu mando o link do blog, que lá explica de uma maneira bem mais fácil. Explica sobre mutação do vírus. E economiza as cordas vocais, né? Porque a quantidade de gente que deve estar perguntando isso por aí. Nossa, quantidade de fake news que a gente tem que desmentir. É muito estressante. Tem esse blog, e ele também tem um Instagram. Então, depois vocês podem seguir lá, bem legal. São as minhas indicações. Incrível. A gente tá no blog da Unicamp também. Legal. Mas então, é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada pelo tempo de vocês aqui, que eu imagino que vocês devem estar cansadíssimas. A gente segue tentando, vocês seguem fazendo muito, muito, muito. E se vocês quiserem deixar uma mensagem final, se vocês quiserem deixar um recado, fiquem à vontade. Acho que minha mensagem final continua sendo uma que eu dei lá no começo do dia, né? Que é pra gente se cuidar e cuidar do próximo e ter paciência. Porque a gente tá vivendo uma coisa que nossa geração, né, viveu. E muita gente não sabia nem o que era um vírus. E agora a gente recebe mensagem no celular o tempo inteiro tentando explicar o mundo, o vírus, a vida do vírus. E não é bem assim, né? Tem pessoas no mundo inteiro estudando isso, buscando respostas, né? Então, a minha mensagem é pra gente ter paciência, ouvir as pessoas, os cientistas, acreditar no nosso trabalho, na ciência, porque a gente faz e é difícil. Não é fácil dar as respostas que o mundo precisa, mas que as coisas estão andando e que é graças à ciência e à nossa correria, à nossa luta que a gente tem as vacinas e que também estão funcionando, né? Então, acreditem na ciência e nas vacinas e evitem, por favor, essas fake news, propagar fake news, por favor. Sim, agradecer muito também pela oportunidade, né? Eu acho que o trabalho de vocês também é incrível de divulgar. É a ponte que eu acredito que algum tempo atrás a gente não conseguia fazer com a comunidade, de chegar até eles, de conseguir falar na linguagem deles. Era um problema da academia que eu acho que tá mudando
bastante agora. Então também acho incrível o trabalho de vocês. A água bateu. Sim, então muito obrigada. E também, a mesma coisa da Mari, continuar usando a máscara, né? A gente tá quase saindo disso, mas precisa se cuidar mais um pouquinho ainda, né? Pra todo mundo tomar vacina quando chegar a sua vez. E é isso. Continua acreditando na ciência que a gente tá trabalhando aqui. A gente vai chegar lá. Bom, meninas, eu acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você também. Ficou. Eu aprendi muito real, assim. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês consigam terminar vossas pesquisas com sucesso. Amém. Obrigada.